Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. Hoje nós vamos trazer para vocês novamente um tema muito importante, muito interessante, impactante, que vai fazer bem para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Então fica com a gente até o final, não pula o vídeo, ok? Nós vamos falar sobre o que hoje? Olá pessoal, Deus abençoe você e a sua família. Bem-vindo você, se inscreva no nosso canal, você que caiu de paraquedas principalmente. Fique até o final, esse vídeo é muito abençoado. Você vai aprender muito, nós iremos aprender muito com esse vídeo. Então pessoal, é um membro do nosso corpo e você tem que fazer parte do membro de quê? De Cristo. O membro de Cristo é viver a palavra. E também viver a palavra é falar o quê? É a língua, é o falar. Então nós iremos aprender hoje sobre a língua. Temos que vigiar o que falamos, com quem falamos, o que falamos. Do que falamos. Do que falamos. Então é importante porque a Bíblia fala que o homem semeia, assim ceifará. Porque a língua faz parte da nossa vida. Então, vamos ler e entender e saber o que a Bíblia nos ensina, para a gente não cometer erros. Sim, então fica aí com a gente, vamos transmitir a tela para vocês lerem junto conosco, ok? Então, acompanha aí e vamos ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós. Vamos lá? Vamos ler Tiago 3, a partir do versículo 8, que diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce em água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Irmãos e irmãs, então, se tiver aparecendo esse barulhinho de toque, 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 nós estamos gravando, mas os vizinhos daqui do lado estão numa obra na casa deles. Então, vocês perdoem se por um acaso a gente está botando o microfone, mas muitas vezes não é o suficiente para abafar os barulhos, tá? E a gente precisa gravar, a gente não pode deixar nada nem ninguém parar a palavra do Senhor. Então, é só para dar essa justificativa para vocês, tá bom? Não é aqui de casa, são os vizinhos fazendo obra aqui do lado, tá bom? Então, pessoal, essa mensagem abençoada que fala a respeito para a gente tomar cuidado com a língua, o que me chama a atenção nessa passagem, e ela sempre faz perguntas. Então, essas perguntas fazem a gente refletir. Pode de uma fonte sair água doce e amargosa? Não pode, pessoal. Porque como é que pode? Lá da fonte, a água pura, cristalina, depois ela vai ser contaminada? Pode acontecer contaminação depois. No caminho. Mas a fonte, onde ela nasce, não. Nasce limpa. Então, uma fonte limpa, ela é limpa. Ela vai se tornar depois, ao longo do caminho, por onde ela passou, vai se tornar, mas uma fonte mesmo pura, ela não se contamina, ela é pura. Então, nós temos que vigiar tudo aquilo que falamos, tudo aquilo. Como é que pode uma pessoa abençoar, uma pessoa
que ela acha que merece uma bênção, e a outra que ela não gosta, que ela tem, sei lá, alguma coisa que ela tem, essa pessoa aí não existe isso, pessoal. Não existe. A Bíblia é bem clara sobre esse assunto. A gente tem que sempre abençoar as pessoas. Jesus ainda falou assim: orai pelos que vos perseguem. Jesus mandou a gente orar por aquelas pessoas que de alguma maneira a gente às vezes sofre algum tipo de perseguição, seja no trabalho, no colégio, na faculdade, um vizinho, entendeu? Uma pessoa que às vezes nem te conhece, mas por um acaso ou outro, sei lá, às vezes geralmente, vou te dizer que a maioria das vezes é uma pessoa usada pelo mal para tentar tirar sua paz. Mas é que eu sempre falo, ensinei isso para o meu filho: jamais seja influenciado, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que influenciar, porque a pessoa que influencia é pessoas que têm personalidade. Então nós temos que ter o quê? Personalidade, influenciar outras pessoas, e também com nossas palavras, que são boas sementes. Então, a língua você pode pensar, mas a língua é tão pequenininha, mas ela tem um tamanho gigantesco, dependendo do que sai da nossa boca. Vocês já ouviram falar que a palavra tem poder? Já ouviram falar? E como que a gente consegue falar? É a língua, né? A língua tem um papel importantíssimo para a nossa voz, né? Nossa voz. Então, é assim de extrema importância a gente vigiar do que a gente fala. Às vezes, sim, num momento, às vezes até de raiva, um momento, você pode até acabar falando uma besteira. Se falar que nunca fez isso, que eu nunca fiz, que ele nunca fez, que vocês não... Já fizemos, com certeza absoluta. Já fizemos. Mas isso não pode se tornar uma rotina. Você não pode ter uma língua fofoqueira, falando da vida dos outros. Viver nessa prática. Viver na prática da fofoca, da mentira. Tudo isso sai da sua língua. E não agrada a Deus. Quando você faz fofoca de alguém, a sua língua que está falando. Quando você deseja mal, é a sua língua. Então, tudo está indo aqui para dentro. A Bíblia fala que a língua é o fogo consumidor. Sim, então a gente precisa vigiar o que a gente vai falar. Não é fácil, como aí aqui diz claramente que não é fácil. Deus, Ele sabe, Ele conhece nós seres humanos, Ele sabe as nossas limitações. Ele nunca exigiu de nós perfeição, porque Ele sabe que a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Mas Ele ensinou o caminho para sermos o mais perfeito possível que um ser humano consegue ser. Entendeu? Ele não vai ser perfeito, porque a perfeição é do Senhor. Mas Deus ensinou através da palavra dele o caminho que vai nos levar à perfeição de Cristo, que vai nos levar para o céu. Então, uma das coisas é essa, a gente aprender a refrear a nossa língua. Porque o que você está falando, às vezes, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, enfim. Talvez você nem esteja se ligando, mas você está ferindo pessoas. A sua língua está sendo usada para ferir almas, para ferir pessoas. E às vezes o que você fala, você vai afastar até a pessoa de Deus. Você vai tirar até a presença de Deus. Porque muitas vezes pensa assim: eu sou autoridade espiritual sobre aquela vida, então eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou autoridade. Não, você não pode falar o que você quiser. Você tem que falar o que o Espírito Santo falar para você falar. Se o Espírito Santo não falou, fique calado. Porque se você falar o que você quer falar, ao invés de você trazer a pessoa para Deus, você joga a pessoa no mundo e essa alma vai ser cobrada de você. Pode ter certeza disso, não é verdade? Não, o interessante nessa toda essa construção, principalmente da nossa vida, se você perceber, pessoal, nós construímos nosso perfil também com a palavra. A gente constrói nosso perfil. Se a pessoa ela está num lugar público e tem ali, sei lá, se tiver 10 pessoas e tiver a maioria falando besteira e a pessoa que se diz cristã
né? Um cristão está ali no meio e conviver com aquilo, daqui a pouco ela está até falando que as pessoas... Aí, o meio contamina. O meio contamina. Então, a pessoa ela tem que vigiar com tudo isso, porque ela está construindo o quê? Se ela, um verdadeiro cristão, ela tem que construir com palavras e atitude, comportamento de um verdadeiro cristão. Então nós temos que vigiar com o que falamos, o dia a dia, seja com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com estranho na rua, com os netos. Estou selecionando pessoas mais próximas, na igreja, na rua, no trabalho, na faculdade, no colégio, em qualquer lugar. Nós temos que estar sempre atentos que iremos falar. Claro que não sendo, nós estamos aqui dizer que a pessoa é perfeita. Não, se você olhar essa mensagem, lá no início, lá no capítulo, lê esse capítulo todo, você vai entender. A pessoa ela tem que refrear a língua. Refrear, porque às vezes pode alguma coisa acontecer, a pessoa falar alguma besteira, mas nós temos que vigiar, estar atento ao que falamos. Com prudência. Vou dar só um exemplo para a gente já finalizar o vídeo, para não ficar tão grande, que eu sei que já está grande, mas é necessário. E o barulho continua aí, gente. Mas vamos seguir. O que acontece? Às vezes você está numa situação, uma pessoa te trata muito mal, usando a língua, né? Fala palavras difíceis para você, até te humilha. Mas você chega com humildade, com sabedoria e seja manso, fala com educação com aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? A pessoa que estava com pedra, te atirando pedra, a pessoa chega, recebe aquela tua educação, aquela tua paz, aquela tua... te deixa assim, deixa a pessoa sem ação. A Bíblia fala sobre isso. Né? Isso é muito importante, isso é lindo, já aconteceu comigo. A ira do homem produz a injustiça. Mas quando você chega manso, mesmo uma pessoa que está te tratando mal, falando besteira de você na hora, é automático, né? Quebra aquilo que estava acontecendo, quebrado, a pessoa fica sem graça. Nossa, eu tô falando desse jeito, tratando a pessoa. E olha como a pessoa tá. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Exatamente. Quando a pessoa. Claro que a gente, às vezes, acontece isso, pessoal. Não estou dizendo que a pessoa não vai ficar nervosa, não vai se irar. A Bíblia fala que podemos se irar, mas não pode pecar. Mas tem que ter um arrependimento. Mas isso para nós, a gente tem que vigiar com tudo que falamos, principalmente no momento da raiva. Então, isso não pode virar, isso que a gente está passando. Não pode virar rotina. Porque tem pessoa que tem pessoa que é viciada em mentir. Tem pessoa que tudo que ela fala é mentira. Tem pessoas que só falam da vida dos outros. Tem pessoas na rua que se você for na rua 10 vezes, a pessoa sabe quantas vezes você foi na rua, o que você trouxe, o que você não fez, o que você fez. Isso tudo não procede de Deus, gente. Então, aí a pessoa ela cria o quê? Um perfil. Ela não passa credibilidade no seu perfil, na sua vida. Quer dizer, a pessoa, ela até... fugiu a palavra agora. A pessoa é marcada por aquela mentirosa ali. A fofoqueira da rua. Aquele ali mentiroso, assim, mintólogo. porque ela cria aquele perfil. Exatamente. Então, isso é um cristão, tem que tomar cuidado. A pessoa, aquilo ali é fofoqueira, é isso, é aquilo. Então, nós temos que vigiar. Ele é o caloteiro. Caloteiro também. Então, nós temos que vigiar com tudo isso. Não queira ter esse... A palavra tem poder, tanto para mudar a história, para a vida, como para a morte também, pessoal. Então é isso, pessoal. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo todo, não é verdade? Fala para eles se inscreverem, curtir. Se inscreva no canal, pessoal. Sim. Deixa teu joinha, faz comentário. E vamos semear boas sementes. Oficial. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Sim.